Seguimos com o Espaço Online desta segunda-feira. Estamos falando sobre quedas de idosos, causas, principais consequências. Para isso, nós convidamos aqui o Dr. Giancarlo Polezello, que é professor de ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele que é cirurgião de quadril. Doutor, a gente prometeu aí no bloco anterior que o senhor ia deixar logo no início dicas importantes para evitar as quedas dos idosos dentro de casa. Você falou que 70% das quedas acontecem dentro da própria casa. O que a gente pode fazer? A casa é o grande inimigo de qualquer pessoa dentro da casa. Os maiores traumas acontecem em casa. E por idoso isso especialmente acontece em casa. Acima de 70% dos traumas são dentro da casa. Cada cômodo tem a sua particularidade. O pior deles é o banheiro. Dentro do banheiro o indivíduo geralmente está sozinho. Existem elevadores de vaso sanitário com apoios. Tem gente que cai quando vai levantar do vaso sanitário, às vezes síncopes. Pacientes que tomam remédios, diferentes remédios, principalmente para pressão alta, quando vai levantar do vaso sanitário, está sozinho, tem baixa de pressão, que a gente chama de hipotensão, e cai. Então, ter apoios, corrimãos perto ou barras de apoio nas paredes do banheiro, dentro do box, é muito importante distribuir barras de apoio por todos os lugares. Móveis presos, já vi casos de idoso que caiu no banheiro porque o móvel estava solto, ele foi se apoiar no móvel, então caiu ele e o móvel junto. Então prender os móveis, os tapetes do banheiro que sejam aderentes, existem tapetes com ventosas, tapete dentro do box do banheiro, mesmo um degrau para entrar no box, tem muitos boxes que tem um degrau alto, o indivíduo tem que levantar a perna para entrar. Nesse momento que ele levanta a perna para entrar no box, uma das pernas fica vulnerável a escorregar. Então, eliminar degraus ou obstáculos entre o pé e a entrada do box são medidas muito úteis, né? Colocar aquelas piso antiderrapante, que parece uma lixa, assim, que você cola mesmo no chão. Essas são medidas simples e que ajudam muito nesse momento que o indivíduo está sozinho. Então, o banheiro é o principal que deve ser visto. Existe também no quarto luzes de emergência, aquela luz noturna que a gente deixa para poder guiar o caminho, várias partes do corredor da casa, né? Fácil acessibilidade para acender e apagar a luz do quarto também. Objetos, né? Tem o caso de paciente que a netinha deixou lá uma boneca e o indivíduo tropeçou naquela boneca que ficou no corredor. Então, um simples cuidado de remover objetos do corredor, obstáculos, deixar a casa mais limpa, os caminhos livres, os caminhos mais livres possíveis, sem tapetes, né? Como a gente já citou, os tapetes, depois nos cômodos, observar cada cômodo que tenha também barras de apoio nos corredores, nas escadas, corrimão dos dois lados, né? Uma simples medida, né? Que é colocar um corrimão a mais pode ajudar que o indivíduo se prenda com as duas mãos e evite uma queda de uma escada que pode gerar um traumatismo craniano, por exemplo, isso é muito grave. Muitos pacientes desses moram sozinhos, o que agrava ainda mais o problema, porque ele pode ter uma fratura, um traumatismo craniano e não ter ninguém para acudi-lo. Tem muitos pacientes que já ficaram 2, 3 dias esperando por socorro, podendo ver. Tem gente que tem fraturas, não consegue se mexer, vê que o telefone está perto e não consegue chegar no telefone. Se imagina que desespero, né? De uma pessoa dessa. Então, não deixar um idoso sozinho. As pessoas têm que ter uma forma, por exemplo, um telefone dentro do banheiro. O indivíduo cai dentro do banheiro, tem que ter como acessar aquele telefone para ligar para um familiar, né? Ou mesmo ter acompanhante. Geralmente, esses indivíduos são acompanhados pela família, né? É mais raro que o indivíduo more absolutamente sozinho. Alguns resistem muito, né? Não querem morar com a família, querem permanecer independentes sozinhos. E estatisticamente eles são mais vítimas de problemas pelas quedas, né? Existem estudos internacionais mostrando que aqueles que vivem sós sofrem mais as consequências dos traumas pelas quedas do que quem vive acompanhado. Então, boa dica é viver com alguém ou manter alguma forma de convivência com alguma pessoa para não ficar sozinho. Bom, escada também, o senhor citou que é um grande problema. Escada é um inimigo. Existem aquelas faixas protetoras, né, antiderrapantes, que dá para colocar na escada. Exatamente. Subir em escada para trocar uma lâmpada, por exemplo. Para uma pessoa acima de uma determinada idade, eu não recomendo que ninguém suba escada. Escada é muito fácil cair de escada, se a gente for analisar.
Nós não somos equilibristas. O indivíduo sobe uma escada que tem um degrau fino, mesmo para um paciente, para alguém que não tenha os problemas que um idoso tem, já é perigoso. Não é recomendável subir escada. A gente deve sempre colocar as coisas da forma mais fácil possível de se pegar. Então, escada, principalmente na cozinha, panela pesada, coisas altas no armário, forno micro-ondas em altura inadequada. Isso tudo deve ser evitado e a gente tem que pensar em cada cômodo da casa onde tem um idoso, onde ele vai se machucar com a nossa atitude de deixar aquele determinado objeto naquele lugar. Na verdade, é como a gente faz com a criança, né, doutor Giancarlo? Exatamente, tem que ser proativo e pensar naquilo que pode machucar um idoso. Porque as consequências desse trauma são tão devastadoras para quem cai, quem vai parar no hospital ou quem precisa de uma cirurgia, que não compensa correr o risco. Não compensa correr o risco de ter um familiar machucado ou operado ou morto por um problema desse, né? A nossa consciência jamais deixaria a gente em paz. A gente sabe que com a idade alguns problemas crônicos acabam aparecendo, né? Diabetes, pressão alta, que o senhor citou, problemas de visão. Tudo isso acaba interferindo na queda e favorecendo a queda. Sem dúvida nenhuma, isso é muito por sinal. Então o indivíduo ir no oftalmologista com frequência, controlar sua pressão com remédios adequados, os próprios remédios. Quem aqui nunca se confundiu? Eu mesmo já me confundi de remédio, tomei remédio errado. Os remédios são todos iguais aqui no país. Devia ter uma lei que tornasse obrigatório os remédios terem cor, por exemplo. Então o indivíduo ele não toma um remédio de marca A, B ou C, ele toma um remédio amarelo, vermelho, verde, o quadrado, o redondo ou o retangular. E isso facilita o indivíduo saber o que ele está tomando, inclusive. E nos Estados Unidos é muito frequente os remédios serem coloridos, e aqui no Brasil não. Todos os remédios ou são brancos ou são amarelos. Verdade. Então, ter uma diversificação das cores dos remédios também facilita para o indivíduo não tomar uma dose extra de antihipertensivo. Ele vai no banheiro, levanta do vaso sanitário e tem uma hipotensão, cai. Pode ter um traumatismo craniano por um remédio inadequado. Ou interação de remédios, né? O remédio do diabetes, que interage com o remédio da pressão, que interage com o remédio da dor de cabeça, que interage com o remédio do Alzheimer, que interage com... Então, essas interações medicamentosas também fazem muito mal, né? O senhor falou do Alzheimer. O Alzheimer tem relação com queda? Sem dúvida nenhuma. O indivíduo... Qual é a relação? O próprio Alzheimer faz com que a pessoa fique menos ativa, né? Menos ativa, ela não presta atenção. Então, se tem um tapete levantado, por exemplo, ela pode escorregar naquele tapete. Uma pessoa que tem deficiências da memória e do pensamento, então ela não vai responder aos estímulos nem visuais, nem sonoros, como uma pessoa que não tem Alzheimer. Lógico que isso tudo depende muito do grau do Alzheimer. O Alzheimer tem muitos graus, né? Muitas medicações que são utilizadas contra o Alzheimer também afetam a parte de equilíbrio, a parte motora. Então, são coisas que a gente deve pensar e aumentam. Tudo isso vai se somando e aumenta muito o risco de queda. Tanto é que pacientes acima de 80 anos de idade, 50% deles caem pelo menos uma vez por ano. Isso é um número absurdo, se a gente considerar o aumento do número de idosos na população hoje em dia. Bom, hoje a gente conversa aqui com o Dr. Giancarlo Polesello, professor de ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, ele que é cirurgião de quadril. Estamos falando sobre as quedas de idosos, causas e principais consequências. Queremos também a sua participação. Estamos nas redes sociais, pelo Facebook é só curtir a página Jovem Pan Online, deixar por lá sua pergunta, o seu comentário. No Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para espaço, @jovempan.com.br. Daqui a pouquinho tem mais. Até já.